A paz do Senhor Jesus, igreja, a vocês em casa que nos acompanham aqui nesta hora, eu desejo a paz do Senhor Jesus. Amém? Bom, eu quero te pedir que está aí nos assistindo nessa ministração online. Infelizmente, ainda está tendo que ser online devido ao decreto. Mas fica firme, persevere no Senhor. Logo, logo estaremos aqui lotando esses bancos da igreja e vivendo o sobrenatural de Deus aqui na igreja coletiva. Porém, não podemos nos esquecer que nós somos a igreja de Cristo. Somos templo do Espírito Santo. Então, daí mesmo, de onde você está me ouvindo agora, é momento de adoração, é momento de culto. Então, faça deste momento, não só assistindo, vamos ver qual é a palavra de hoje. Não, faça deste momento um momento de culto, de entrega. Então, sentado ou em pé, esquece o que está acontecendo aí, onde você estiver. Presta atenção, fica conectado aqui comigo, como se você estivesse de fato aqui dentro da igreja. Porque esse momento é momento de culto, amém? Antes de começarmos a ministração da palavra de Deus, que é isso que nos interessa, é por isso que estamos aqui, toda a honra e toda a glória dele, eu preciso pedir que você já faça aquilo que é de praxe, curte, compartilha, envia para os seus familiares, para os seus amigos, para aquelas pessoas que amam a palavra de Deus e para aquelas pessoas que ainda não amam, mas podem passar a amar, através do envio, do compartilhamento. Vai que a palavra entre, faça morada e vidas possam ser transformadas a partir daqui, a partir dessa atitude, amém? E para você que não é inscrito no nosso canal, é a oportunidade, amém? Também preciso dar um recado. Não sou o Nando não, que é o menino dos recados, mas neste momento estou aqui também para dar recados. Os nossos pastores pedem, para que cada um de nós possamos estar em oração também pelo nosso amigo, nosso pedreiro, aquele que está lá ajudando na construção do templo, à frente da construção do templo, está precisando de uma bênção, e a igreja que ora é vitoriosa, ele precisa de uma cirurgia e aguarda vaga em hospital, contamos com a sua oração. Agora sim, nós vamos para a palavra do Senhor. Hoje nós iremos ministrar em Lucas 7, então eu te peço que de fato, abra sua Bíblia, pegue a Bíblia, não fica só ouvindo não, acompanha, seja na Bíblia no smartphone, seja a Bíblia digital no caso, ou essa aqui física, mas acompanhe, amém? Lucas 7, leremos alguns versículos, irmãos, tá? E o tema da nossa mensagem hoje, não sei se vai aparecer aí para você agora, mas em algum momento já vai aparecer. O tema da mensagem vai nortear no tema o convite, o encontro. Isso mesmo, gente, não é um convite não, é o convite. E você vai entender por quê. O encontro, a entrega e uma nova história. Então vamos lá, Lucas 7, a partir do versículo 36. Amém? Amém. Eu estou lendo na versão King James atualizada. Vamos lá, eu vou ler por aqui na minha Bíblia. Uma pecadora unge a Jesus. Versículo 36, a palavra de Deus nos diz assim: tendo sido convidado, vou ressaltar a palavra convidado. Lembra lá do tema, o convite? Tendo sido convidado por um dos fariseus para jantar, Jesus foi à casa dele e reclinou-se, como era o costume, junto à mesa. Assim que tomou conhecimento que Jesus estava reunido à mesa na casa do fariseu, certa mulher daquela cidade, uma pecadora, trouxe um frasco de alabastro cheio de perfume. E, posicionando-se atrás de Jesus, prostrou-se a seus pés
e começou a chorar. Suas lágrimas molharam os pés de Jesus, aleluias. Mas ela em seguida os enxugou com os próprios cabelos. Beijou-os e os ungiu com o perfume. Diante de tal cena, o fariseu que havia convidado falou consigo mesmo. Ele pensou: se este homem fora de fato profeta, bem saberia quem nele está tocando e que espécie de mulher ela é, uma pecadora. E no versículo 40, a princípio vamos parar aqui, mas depois a gente continua. Então voltou-se Jesus para o fariseu e lhe propôs: Simão, tenho algo para dizer-te. Ao que ele aqueceu, disse: sim, mestre, dize-me. Amém? Feche os seus olhos, vamos orar para que seja o próprio Espírito Santo agora ministrando no nosso coração e não a mim. Amém? Pai querido, Pai eterno, Paizinho, em nome de Jesus, nesta hora nós te suplicamos, Senhor, que o Senhor seja, Senhor, neste momento a ministrar nos nossos corações, nos nossos aqui agora e nos nossos irmãos queridos que estão em casa. Senhor, que a Tua palavra encontre morada, Senhor, em nossos corações, Senhor, morada permanente, que sejamos ministrados com a ajuda do Teu Santo Espírito. Fala, Senhor, e não te cala, Deus. Acrescenta, Senhor, porção dobrada, Senhor, em nossas vidas, porque nós somos dependentes de Ti. Ó Deus, que não seja agora o homem a falar, não seja eu a ministrar, mas seja o Senhor. É o que eu te rogo, é o que eu te peço, em nome do Senhor Jesus. Amém. E você que está em casa, diga amém, se você concorda com esta oração. Então vamos lá. A passagem que lemos vai falar lá em Lucas. E por que Lucas? Porque essa passagem da pecadora ungindo os pés de Jesus, a gente só encontra no Evangelho de Lucas. Nos demais evangelhos vai ter uma passagem semelhante, mas não é a mesma mulher. Uma outra mulher unge também o Senhor Jesus, mas não é esta mulher. É Maria de Betânia. Mas esta mulher aqui, ela não recebe um nome, ela não tem nome, ela só é conhecida, né? A Bíblia nos relata que ela é conhecida por ser pecadora. Então vamos aprender com o que o Senhor ministrou aqui, porque a palavra do Senhor ela é viva, ela não está aqui, toda a palavra do Senhor de Gênesis a Apocalipse, ela tem propósito, ela não está aqui à toa. E eu creio que esta passagem pode estar falando muito aos nossos corações, acrescentando conhecimento, mas acrescentando vida também, porque a palavra é vida. Amém? Então essa passagem bíblica relata sobre um encontro, através de um convite. Está lá no tema, o convite. Alguém, fariseu, né, um fariseu chamado Simão, ele toma ciência daquilo que está acontecendo ali, provavelmente tudo indica no contexto bíblico, que é na cidade de Naim. E porque o último episódio, antes, aqui no 7, vai falar sobre, em todo o livro de Lucas, vai falar de muitos milagres que o Senhor Jesus operou. Se você não conhece, então vale a leitura. Leia todo o capítulo 7, leia todo o livro de Lucas, desde o início, você vai ver que o ministério de Jesus, nessa altura, estava tomando uma proporção gigantesca a nível de fama, popularidade. Jesus, durante essa passagem aqui, vai falar que Jesus operou muitos milagres. Jesus estava em ascensão ministerial. Um alcance extraordinário.
alguém se atentou para a fama de Jesus, e esse alguém é Simão, um fariseu. Lembrando que os fariseus estavam pegando no pé de Jesus. Eles queriam eles sondavam Jesus, eles ficavam de olho, acompanharam os milagres, os ensinamentos de Jesus, mas eles sempre tiveram a intenção de perseguir, prender e matar Jesus. Jesus, como eu falei, vinha numa crescente, numa popularidade, já havia realizado muitos milagres, libertou milhares de pessoas de demônios, curou cegos, curou um homem da mão mirrada, ressuscitou mortos. E neste momento, Jesus já era acompanhado por uma multidão. Gente, Jesus tinha muitos seguidores. Seguidores numa época em que ser seguidor dava trabalho, porque seguidor seguia mesmo, literalmente. Hoje, ser seguidor de alguém é muito tranquilo, você clica lá e passa a acompanhar, não é? Hoje é fácil ser seguido por uma multidão de pessoas nas redes sociais, mas naquele tempo, ter seguidores como Jesus tinha era algo notável, era um escândalo. E aí, gente, a gente vai ver aqui, nessa passagem, um pouco antes, que Jesus ele já havia curado também o empregado de um oficial romano. Em seguida, ressuscitou o filho único de uma viúva. Esse menino já estava morto no caixão, já estava a caminho da sepultura. E o contexto aqui nos diz que multidões se encontraram, porque uma multidão seguia Jesus e uma multidão acompanhava o enterro desse menino, desse jovem. E em determinado momento, essas multidões vão se encontrar. E neste momento, o Senhor, Ele toca no caixão. Apenas um toque do Senhor Jesus. E uma ordem saiu de sua boca e ressuscitou aquele jovem. E aquela multidão que seguia o enterro se maravilhou com aquilo que presenciou, o milagre que presenciou. Então Jesus já tinha uma multidão e agora ganhou mais uma multidão. Então a multidão ela estava dobrando, a multidão estava se multiplicando. Então essa popularidade de Jesus que já estava em ascensão, ela cresce ainda mais. E aí esse fariseu Simão, com a intenção de pegar uma carona nessa popularidade de Jesus, porque a intenção do fariseu, você vai ver aqui comigo, que não era uma intenção, não era um convite para honrar Jesus, ou para conhecer esse Senhor, esse homem que estava operando tantos milagres, ressuscitando, libertando, curando de todas as enfermidades. Vamos ver nos capítulos anteriores de Lucas, que a palavra do Senhor fala em milhares de pessoas foram libertas dos seus demônios. E aí, o convite de Simão é mal intencionado. Ele quer uma carona de Jesus. Ele quer crescer nessa popularidade, ele quer ganhar a popularidade de Jesus, ele quer ganhar os seguidores de Jesus. E ainda ouso dizer que ele quer testar Jesus. Conjecturando aqui a passagem, a gente vai ver que ele quer observar Jesus. E naquele tempo, né, a cultura judaica, quando se convidava alguém, sobretudo um convite especial, não se tratava de um jantar comum, era um jantar cheio de detalhes. Um jantar especial exigiam algumas atitudes, e eu vou mencionar aqui para você entender o contexto. Quando você recebia alguém nessa tradição judaica, além do banquete que se era oferecido, né, para os convidados, uma festa para ter uma proporção de honraria e até para ostentar sustentar a vaidade daquelas pessoas e também dizer, olha como eu sou bonzinho, caridoso. Os jantares eram de portas abertas. Isso mesmo. Se fazia uma festa, se convidavam as pessoas
os convidados entravam e eram recebidos com uma honraria, com algumas honrarias, né? Como a gente está falando aqui de uma área de deserto, em que a locomoção das pessoas era a pé, então se chegava suado, se chegavam com os pés sujos e se recebia os convidados de uma forma muito honrosa. Então, se recebia com lava-pés, os pés eram lavados, os pés eram enxutos. O dono da casa recebia com um beijo, mostrando assim, ó, você é bem-vindo aqui. Se ungia com óleo, com azeite, com perfume, com unguento, enfim. Se ungia a testa, porque, afinal de contas, né, a pessoa está vindo suada, cansada da caminhada. Então, era assim que se recebia. Hoje é muito diferente, não é verdade? Nós estamos falando de uma época muito antiga e de uma tradição que não é a nossa, é uma tradição judaica. Jesus é o convidado. Muitos outros são convidados, e para essa festa entrar para a história, para essa festa, para esse convite chegar naquilo que era a intenção desse fariseu, ele também deixou as portas abertas. Era assim, mostra vaidade, casa cheia. Qualquer um que soubesse da festa poderia entrar. Os famosos penetras. Aqui a gente entende bem quando a gente usa essa expressão, penetras. Os penetras eram permitidos, eram bem-vindos. Porém, precisavam seguir algumas regrinhas, vamos dizer assim. O rito dizia, na lei judaica, que o penetra, as portas eram abertas, como eu falei, portas abertas. A mesa do banquete, a mesa dos convidados ficava no centro da casa. Um lugar amplo em que pudesse as pessoas chegarem ali, se acomodarem. Apenas os convidados se acomodavam à mesa, uma mesa baixa, né? E aqueles penetras, aqueles que iam dar o ar da graça, que ia dar o movimento à festa, tinham que ficar exatamente assim. Não sei se vai aparecer, mas o penetra, ele entrava, portas abertas, ele entrava, porém ele teria que ficar assim. Mãos para trás, pés juntos, encostado na parede. Esse penetra, ele, além dessa posição na parede, ele não podia participar da festa, comendo e bebendo com os convidados e com o dono da casa. Ele não poderia sair do lugar dele. Tinha que ficar claro que aquelas pessoas que ali estavam, elas estavam ali para observar, para contemplar, para acompanhar ali o que estava sendo servido. Essas pessoas não poderiam participar da conversa, que dirá comer e beber. Elas não poderiam falar absolutamente nada. Elas só estavam ali para olhar, para observar. Jesus era um convidado. Jesus recebeu o convite, e é o convite porque não foi um convite qualquer. A intenção do fariseu era: quero saber quem é esse Jesus que está muito famoso, quero pegar carona nessa fama dele. Jesus chega a essa casa e não é recebido, não tem seus pés lavados pelos servos da casa, não é recebido com o beijo do anfitrião, ele não tem a sua cabeça ungida. Jesus entra, a palavra nos diz, Jesus entra e posiciona e se assenta, né? Se reclina, porque a mesa era baixa, e por se tratar de uma mesa baixa, as pessoas, os convidados, né, sentavam e os pés ficavam para trás, ficavam sentado assim, mais ou menos. E Jesus não é recebido. Ele é convidado, mas ele não é recebido com honra. E vocês vão ver que essas honrarias para um convidado, elas têm grandes significados nesse tempo aqui, nesse contexto da Bíblia. E tem significados para nós também, e nós vamos chegar lá, os irmãos vão entender. E aí, alguém,
né? Eram muitas pessoas que entravam, muitos penetras, e já iam se posicionando. Uma mulher que a Bíblia diz pecadora, ela é uma penetra. Ela não é a convidada do fariseu. Ela entra porque a notícia chega até ela. Jesus vai estar no jantar na casa do fariseu. A notícia se espalhou, eu imagino que muitos deveriam ser aqueles, eu acredito que a multidão que seguia Jesus provavelmente estava lá, não eram convidados, mas estavam lá para dar o requinte do jantar, e esta mulher ouviu dizer que Jesus estaria lá. E aí eu preciso voltar no texto para ficar bem claro assim. A partir do versículo 37, eu vou repetir. Assim que tomou conhecimento que Jesus estava reunido à mesa na casa do fariseu, certa mulher daquela cidade, uma pecadora, trouxe um frasco de alabastro cheio de perfume. Existem aqui alguns detalhes que eu preciso passar para os irmãos. Primeiro, era uma mulher. Mulheres nessa cultura não eram convidadas para estarem à mesa dos poderosos. Só os homens poderosos sentavam-se à mesa e ali conversavam. Jesus, ele é convidado, ele entra, ele senta, ele não é recebido com honra. E a palavra aqui não diz que durante a mesa alguém conversava com Jesus. Ou seja, imagino eu, Jesus entrou, sentou, está ali quietinho, ninguém está falando com ele. Ele é o convidado do fariseu, mas o fariseu não conversa com ele. Ele é o convidado, a gente está falando de Jesus, aquele que antes já tinha operado milagres na vida de muitos. Aquele que, por onde ele passava, ele operava milagres, cura, libertação. Vidas eram saradas e mais multidões vinham sendo agregadas atrás de Jesus. E ele é o convidado, mas ele não é honrado. Alguém que não é convidado do fariseu toma ciência disso e toma a decisão de ir ao encontro dele. Essa mulher que a Bíblia diz ser pecadora, ela toma uma decisão, ela se organiza, ela planeja o voo ao encontro dele. A palavra diz que esta mulher, além de pecadora, ela era uma pecadora da cidade. Certa mulher daquela cidade, uma pecadora. O que isso nos diz? Essa mulher era conhecida. Ela ia chegar àquele lugar, tomar a posição dela de penetra, e todos os olhares daquelas muitas pessoas olhariam para ela e reconheceriam, certamente reconheceram, é aquela mulher, aquela pecadora. A Bíblia não diz qual é o pecado dela, mas a Bíblia diz que são muitos os pecados dela. E pensando no contexto bíblico histórico, não devia ser um pecado muito fácil de carregar, não, né? Um rótulo difícil de carregar, porque eu não posso aqui dizer qual era, o que ela fazia, mas eu posso aqui dizer para os irmãos que um rótulo difícil de carregar, algo difícil demais de carregar, que se ela desse atenção para isso, ela não sairia dali. Mas ela sabe que é Jesus. Todos me rejeitam, todos me condenam. Eu vou ser pecadora para o resto da vida, segundo a lei. Ninguém poderia livrar ela desse rótulo, dessa condenação. Mas ela ouviu falar de Jesus. Jesus é aquele que curou, que libertou. Só Ele pode mudar a vida dela. Então ela não dá ideia, ela não dá ouvidos, os rótulos não aprisionam, não paralisam esta mulher. E a igreja brasileira, quantos são aqueles que estão com a sua espiritualidade, o seu chamado, com a sua vida espiritual totalmente paralisadas e acorrentadas, aquilo que falaram de você, aquilo que disseram que você já fez, a culpa te aprisiona, aquilo te impede de ir ao encontro de Jesus. Por quê? E essa mulher, ela tem uma atitude que fala muito para mim, ao meu coração, e eu espero que fale ao coração de vocês. O que tem te paralisado?
Não te convidam? Não falam bem de você? Você entrou aqui na igreja e não te deram, de repente, não te receberam muito bem? Alguém não falou direito com você e é o suficiente para você não vir ao encontro de Jesus? Eu não sei quais são os problemas que você tem enfrentado. Eu sei os meus problemas. Mas isso não pode me aprisionar. Isso não pode me paralisar. Eu sei onde está o Senhor Jesus. Eu não estou falando aqui que Ele está aqui dentro desse templo, dessas paredes, porque a gente não vive a velha aliança. Nós vivemos a nova e que diz que nós somos templos do Espírito Santo. Então, aonde você estiver, seja no seu lar, seja no seu trabalho, seja aqui na igreja, é tempo de encontro. É tempo de entrega. Esta mulher que a Bíblia diz ser uma pecadora, ela vai ao encontro do Senhor Jesus. Mas ela não vai de qualquer maneira. Apesar dela ser uma mulher conhecida como pecadora e saber disso, e nada do que ela possa fazer para ela vai mudar essa história dela, mas talvez ela saiba, Ele pode mudar a minha história. Ela vai, e a Bíblia diz que ela trouxe um frasco, em algumas versões, vai falar vaso de alabastro. O vaso de alabastro, naquela época, era carregado pelas mulheres de uma forma muito diferente. Eu estou aqui usando um colar, por exemplo, né? Aquelas mulheres carregavam um vaso de alabastro que podia ter de 500 ml a mais ou um pouco menos, mas era algo muito visível, não era um pingente pequeno, era algo grande, precisava ser carregado no pescoço, amarrado, bem amarrado. E o vaso de alabastro era feito de uma cerâmica translúcida, algo transparente, dava para ver que ali dentro tinha um conteúdo. E pelo contexto histórico, qualquer mulher que carregava aquilo já sabia do que se tratava, de um perfume muito caro. Cerca de 1 ano de trabalho para poder comprar aquele vaso, aquele frasco de alabastro. E a Bíblia diz que ela coloca, ela amarra, ela põe, está aqui no peito, ela vai ao encontro de Jesus, nada paralisa ela, mas ela não vai chegar ao encontro de Jesus com as mãos vazias. Ela tem algo a oferecer, algo muito caro e valioso para aquela época. Mas ela vai. E a palavra do Senhor diz que, e posicionando-se atrás de Jesus. Meus irmãos, eu não sei vocês, mas eu gosto de tentar imaginar a situação. Eu imagino ela entrando na casa, portas abertas, e é por isso que ela entra. Os penetras dão um charme à festa. E ela deve ficar, cadê ele? Cadê Jesus? Ela sabe quem era Jesus. Para alguém que nunca o tinha visto, reconhecê-lo assim, é algo muito especial. Jesus é muito especial. A Bíblia diz que ela se coloca prostrada atrás de Jesus. O primeiro acesso que ela tem ao Senhor são os pés de Jesus. Aos pés de Jesus. Jesus está sentado à mesa. Jesus está sentado à mesa, banquete servido, pessoas importantes à mesa e ninguém dá atenção para ele. Aquela mulher pecadora, rejeitada, ela chega e o acesso dela não é por cima. Quem está à mesa com Jesus não está dando valor para isso. E ela chega e vai aos pés. Ela se programa, eu vou levar algo valioso para ele. Mas a primeira entrega dela não é nem o perfume. Eu fico imaginando, meus irmãos, o que é ver Jesus e saber que você não pode ter acesso. Eu imagino até que inicialmente ela talvez tenha tentado ficar na posição de penetra, porque era o que o costume, a tradição, o rito mandava. Mas não há nada que vá segurar alguém quando você tem na casa o Senhor Jesus. Quantos chegam aqui a este lugar e não reconhecem que está à mesa é o Senhor Jesus?
Quantos se organizam porque o culto precisa ser programado, ser organizado? As pessoas já sabem quem vai tocar, quem vai cantar, quem vai pregar, quem vai limpar o banheiro, quem vai abrir, quem vai fechar. Todos se organizam, todos se programam. Se você receber um convite, você vem porque alguém te fez um convite. Seja lá porque você aceitou, porque você deseja, almeja conhecer esse Jesus que tanto falam, ou só porque você veio, porque você recebeu de um amigo e você não quer, você quer ser grato pelo convite, vem para olhar, porque muitos chegaram ali para quê? Jesus, será que ele vai fazer milagre lá? Será? Eu vou lá olhar. Não importa. O convite foi feito. Jesus, ele não foi recebido com honra. E eu preciso dizer para vocês o que significa receber com honra naquela tradição. O dono da festa recebeu o convidado, conforme já foi dito aqui, com lava-pés, com beijo, com óleo. Significa que esse convidado, ele foi convidado para ficar permanentemente a casa do anfitrião, por quanto tempo o convidado quiser. Agora, quando um convidado chega a essa festa, a esse banquete, ele não é recebido desta forma, sabe o que ficou claro para esse convidado? Que aquele convite é só por uma noite. Aquele convite é só para só para festa. Vai comer, vai beber, vai conversar, vai se sentar à mesa, vai participar do que tiver, mas vai embora no final da festa. Agora, se Simão recebe Jesus, com tudo isso que foi falado aqui, cumprindo esses rituais, conforme a tradição judaica mandava, significava: Jesus, você tem morada nesta casa, você é bem-vindo aqui. Beijo fala de comunhão, você não beija qualquer um, você beija quem você gosta, quem você ama, quem você quer. Simão não quer Jesus para ficar permanente à casa dele. Simão quer um encontro social. Quantos vêm aqui para o encontro social? Tem vidas até que se rendem ao Senhor, vem aqui ao apelo, recebe o Senhor, o Jesus como seu Senhor. Mas eles vieram em busca de um milagre, de uma porta aberta, de uma vaga no concurso, de uma cura para uma enfermidade, solução para um casamento. Eu não sei, muitos têm problemas agora. Então, na pandemia, o que a gente mais está acumulando são problemas, aflições, medos. Eu não sei o que você vem buscar aqui, mas Jesus está na casa. Simão quer apenas o encontro social. Mas a mulher da Bíblia, de Lucas 7, a partir do 36, nos diz que esta mulher pecadora, ela vai aos pés. Pouco importa, ela não tem acesso à mesa, ela não tem acesso aos títulos, ela não tem acesso aos cargos, ela não tem acesso ao poder, mas ela tem acesso a Jesus. E quantos estão sentados à mesa, ao poder, a tudo que a vaidade vai te dar como benefício para esta vida, para este tempo? Os verdadeiros adoradores, aqueles que querem Jesus para uma vida, eles vão aos pés. Eu quero estar aos pés. Eu quero estar aos pés de Jesus. E você? Ela vai aos pés e ela não se aguenta, ela chora. A Bíblia diz que suas lágrimas molharam os pés de Jesus. Os pés de Jesus foram lavados, mas não foi lavado pelo anfitrião, não foi lavado por aqueles que ali estavam à casa. Foi lavado por uma pecadora, por alguém rejeitado. E eu imagino que as lágrimas deviam ser muitas, porque molharam os pés de Jesus. Ela seca com seus próprios cabelos. O choro não estava programado. E sabe por quê? Porque se o choro estivesse programado, ela teria levado a toalha junto com um frasco de alabastro. Mas ela não programa o choro.
Ela programa a entrega de algo valioso, porque ela quer honrar Jesus, ela quer ofertar a Jesus, mas a oferta que ela traz em suas mãos, caríssimas por sinal, não vale nada, não é maior daquilo que ela entregou para o Senhor aos seus pés, que foi a sua própria vida. Ela é grata, ela olha para ele de costas, né? Jesus está de costas, ela vê só os pés, para ela é o suficiente. Ela rompe com a liturgia, ela rompe com o rito, ela rompe com as regras, ela só poderia estar à parede, ela não poderia ter acesso à mesa, mas ela rompeu com o rótulo de pecadora, ela sabia que todos olhariam para ela rompe com o rito, ela vai a Jesus, só que o que ela entrega primeiramente é o coração dela, ela chora, ela não cabe, ela não tem como. Meus irmãos, quando a gente vem a essa casa, como eu falei, a gente vem porque recebeu um convite, a gente vem porque é membro e ama estar neste lugar, a gente vem porque vai ser usado em algum lugar para o culto funcionar, mas a gente vem organizado, mas quando chega aqui é diferente. Um adorador que vem para prestar culto, ele vem diferente, ele tem uma oferta, ele tem algo para entregar, a instrumentalidade, uma oferta, um louvor, uma palavra, um serviço. Mas quando a gente chega aqui e a gente cai ao choro, a gente derrama as nossas lágrimas aqui, isso não é programado, é adoração, é amor ao Senhor, porque Ele nos salvou. Só Ele tem o perdão para os nossos pecados, para a nossa vida. Ele transformou. O rótulo de pecador não nos pertence mais. E vamos continuar aqui, se o horário me permitir. Ela seca os pés de Jesus com o cabelo, não estava programado, não estava. Ela não tem toalha, ela só tem os cabelos, ela solta os cabelos, mais um escândalo. Uma mulher rompe o ritual, uma mulher vai aos pés, ela molha os pés de Jesus, ela seca, porque ela quer entregar a oferta dela. Os pés precisam estar secos para receber o óleo, o perfume. E ela seca com os cabelos, mais um escândalo para aquela época, a mulher não podia andar com os cabelos soltos, que dirá à mesa, que dirá diante aos homens, uma mulher pecadora. Se ela ainda não tivesse pecado, já seria um escândalo. Imagina aquela mulher. Mas, meu amor, quando Jesus está a casa, não me interessa. Eu vou gritar, eu vou chorar, eu vou louvar. Vão me olhar, vão achar estranha. Essa garota pula demais, aquele grita demais. Não interessa, eu vim entregar minha adoração para Jesus. Aquilo que eu programei, aquilo que eu também não programei. Eu não programei aqui ficar emocionada. Eu não programei aqui gritar, nem pular, nem nada, mas... é uma câmera, eu estou falando aqui para uma câmera e para poucos irmãos, mas a palavra, ela enche a casa, ela enche meu coração, e é por isso que eu transbordo, é por isso que você transborda, é por isso que a gente vem maquiada bonitinha, sai daqui toda lambuzada, porque o choro não estava programado, mas quando a gente sente a presença de Jesus, é impossível não derramar, é impossível não transbordar, porque Ele é o Senhor das nossas vidas. Quem deveria recebê-lo com honra não recebeu. Quem nem deveria estar ali, foi lá e entregou. Talvez ela nem soubesse como conseguiria ter acesso a Jesus. Mas ela viu a oportunidade, ela não perdeu tempo, ela nem pensou. Se tivesse pensado, ela não teria nem saído da casa dela. Mas o que ela tem para perder? Ela já é a pecadora, né? Conhecida como pecadora, um rótulo colado ali, que ninguém vai tirar, mas Jesus vai tirar. Essa é a esperança dela. E a palavra diz que ela beija. Ela diz, secou com os próprios cabelos, beijou-os. Beijo é intimidade, beijo é comunhão, beijo é amor. Para os judeus, então, beijo, ósculo santo. Você recebia alguém na tua casa com ósculo santo. Você não recebe quem você ama, quem você quer que faça morada permanente sem um beijo. Sem ungir, sem lavar, sem secar. Mas ela entrega de tal forma. Ela não cessa de beijar, a gente vai ver mais daqui a pouco adiante. Porém,
Simão não recebeu com honra, fez o convite, mas não honrou, não queria Jesus para permanecer, a festa acabou, quando acabasse ele teria que ir embora, ele não queria Jesus morando ali, fazendo morada, porque o convidado que fosse recebido desta forma poderia ficar, segundo a tradição judaica, o tempo que quisesse. Ele não queria Jesus para uma vida inteira, mas essa mulher demonstrou que ela queria Jesus para uma vida inteira. E nós vamos continuar. Simão não recebeu, não beijou, não queria Jesus ali por aquele momento, mas se incomodou com a oferta da mulher. Lá no 40, no 39, ele vendo isso, o fariseu que havia convidado, ele não falou, tá? Se eu disse falou, tá errado. Estou me corrigindo aqui. Ele falou consigo mesmo, ele pensou se este fosse profeta, porque muitos falavam de Jesus como profeta, alguns diziam que ele era Elias, outros diziam que ele era João Batista, enfim, muito se falava sobre Jesus. E para esse fariseu ele era um profeta. E aí ele pensa, se fosse profeta eu não recebia isso aí. Se fosse profeta, ele saberia quem é essa mulher, esta mulher que está aos pés dele. Ele não receberia a oferta de uma mulher pecadora, porque fariseu nenhum receberia. Mas ele não precisou falar, ele não precisou expor, ele só pensou. Enquanto Jesus estava sendo julgado, nos pensamentos do fariseu e com certeza dos demais convidados, que duvidaram dele ser profeta, não tinha problema para Jesus não, sabe por quê? Porque você pensando bem ou pensando mal, aceitando ou não aceitando, recebendo Jesus como seu Senhor, Ele continua sendo o que Ele é, independente da fé que você tenha nele. Ele é Jesus. Ele é o Filho de Deus. Ele é o Filho do homem, unigênito do Pai. Isso não vai mudar se você tem fé e se você crê nisso. Ele continua sendo o que Ele é. Mas quando o fariseu pensa, esta mulher, sendo quem ela é, Jesus então volta-se para o fariseu, versículo 40, e diz: Simão, tenho algo para lhe dizer. Se eu sou Simão, estou pensando nisso, e Jesus fala, Simão, eu já tinha tremido. Meu Deus, por que ele me chamou? Mas ele ainda diz assim, sim, mestre, dize-me. O Senhor vai falar, vai contar uma história aqui, e eu vou tentar resumir, porque a hora já está avançada. Ele vai falar sobre 2 devedores, né? Um credor tem 2 devedores. Um deve 50, o outro deve 500. Esse devedor perdoa a dívida. Não precisa me pagar os 50, não precisa me pagar os 500, não, estão perdoados da dívida. E aí, vou ler só o versículo que Jesus pergunta para Simão, porque Jesus é inteligente demais, né? Ele vai tratar o pecado de omissão do Simão ali. Jesus diz assim, detalhe, a palavra diz que nenhum dos devedores era impagável a dívida. Tanto quem devia menos quanto devia mais, a dívida é impagável. Isso eu preciso deixar claro. A nossa dívida é impagável. Nada do que façamos nos tornará merecedores do amor e do perdão do pecado de Deus por nós. Nada. Você pode ser a melhor pessoa do mundo, um cidadão exemplar. Você pode inclusive estar na igreja, mas nada do que você faça te torna merecedor disso. Aqui não há meritocracia. A dívida é impagável. E aí o Senhor fala assim, pergunta para Simão. Nenhum dos dois, 42. Nenhum dos dois tinha com que pagar, por isso o credor decidiu perdoar. E aí Jesus pergunta, qual deles o amará mais? Qual dos 2 devedores amará mais aquele que perdoou a dívida que era impagável? No 43, Simão diz assim, imagino que aquele a quem foi perdoada a dívida maior. Ao que Jesus o congratulou,
julgaste acertadamente. Porque se tem uma coisa que fariseu sabe fazer de melhor, é julgar. Então Jesus vai usar aquilo que ele sabe lidar bem com julgamento e diz assim: julgaste acertadamente. Então, no versículo 44, virou-se em direção à mulher e declarou a Simão. Simão está de um lado, a mulher talvez está do outro, está aos pés, porque ela não cessou, né? Ela está lá se derramando, entregando tudo que planejou e o que não planejou para o Senhor. Então, Jesus só abre a boca para defender aquela mulher, porque nem a ele mesmo ele se deu o trabalho, porque ele não precisaria, ele é Deus, ele é o Senhor, ele não precisa comprovar nada para ninguém, mas ele abre a boca para defender aquela mulher que está sendo julgada. Então virou-se em direção à mulher e declarou: Simão, vês esta mulher? Tu vês? O fariseu vê de um jeito, mas o Senhor vê do outro, sabe como? Entrei em tua casa, aí Jesus falando, e não me trouxeste água para lavar os pés, como é o costume. Esta aqui que você julga, porém, molhou os meus pés com suas lágrimas, e os enxugou com seus próprios cabelos. É um momento de entrega total, meu irmão. Talvez fique difícil para você contextualizar, e é por isso, entender, e é por isso que eu contextualizei tanto, para você entender que é sério o negócio. Da mesma maneira, tu não me saudaste com um beijo na face, em algumas versões vão falar o ósculo santo, como é tradicional. Ela, todavia, desde que cheguei, não cessa de beijar os pés, de me beijar os pés. E eu preciso falar mais uma coisa sobre o beijo. O beijo, ele é o símbolo da comunhão. Mas tem um outro detalhe. Quando havia guerra, numa guerra, por exemplo, numa guerra alguém perde, alguém ganha. O conquistador da guerra conquista aquela cidade. E as pessoas daquele lugar, os conquistadores, precisavam receber o conquistado beijando os pés, demonstrando para aquele ali: tenha misericórdia de mim, porque tu já me conquistou. Então, quando esta mulher beija os pés de Jesus e não cessa de beijar, ela está dizendo: tu, Senhor Jesus, me conquistou. Tu tens morada no meu coração e é permanente. E ela beija em gratidão a esse Senhor. Aleluia. E o Senhor Jesus continua. E mais, versículo 46, acompanha comigo. E mais, tu não me ungiste a cabeça com óleo, como era de se esperar. Ele é convidado. Ele esperava. A tradição dizia que tinha que ser assim, se ele fosse bem-vindo, um convidado bem-vindo. Como era de se esperar, mas esta mulher com puro bálsamo, aquilo que era caríssimo à época, 1 ano trabalhando para comprar um frasco desse perfume de puro bálsamo, ungiu os meus pés. Ela derramou tudo. Meu irmão, eu estou falando de um vaso de alabastro, que ele não tem rosquinha para abrir, não. Eu derramo um pouquinho se eu quiser e guardo o resto. Não, para você romper com essa ampola era preciso quebrar o vaso de alabastro para poder perfumar. E eu digo mais, o perfume fala de adoração. Adorador que vem à casa do Senhor, que adora em casa, adora em espírito e verdade. Adoração tem cheiro, adoração tem perfume, muda o ambiente. Você chega num lugar perfumado, traz uma sensação boa demais. A adoração desta mulher é de puro bálsamo. Ela unge os pés do Senhor. 47, versículo 47, o Senhor continua: por tudo isso, te asseguro, o grande amor por ela demonstrado, prova que seus muitos pecados já foram todos perdoados.
O Senhor perdoou tudo. O Senhor está limpando o rótulo daquela mulher de má fama, rejeitada, onde ninguém poderia nem ter amizade com uma pessoa dessa, porque senão ficava mal falado também. A exclusão era certa. Se hoje se fala tanto de exclusão, imagina para os judeus nesta época. E aí o Senhor continua. Mas onde há necessidade de pouco perdão, atenção, pouco amor é revelado. Sabe o que Jesus está falando aqui para Simão? Você se acha santo. Você acha que você é cumpridor da lei, embora não consiga cumpri-la toda, e quem está falando aqui sou eu, em base no que a gente estuda e aprende. O Senhor está falando, ele acha que ele não precisa do perdão de Jesus, e é por isso que ele não quer Jesus para uma permanência na casa dele. Ele quer Jesus para um convite para um encontro social. Mas esta mulher não foi convidada por Simão. Mas eu ouso dizer que esta mulher era a convidada de Jesus. Jesus, eu ouso dizer, conjecturando aqui, né, pelo que a palavra falou comigo, aquela mulher era a convidada de Jesus. Porque o que impulsionou ela a sair, romper com os rótulos, com medo, com a vergonha, foi o convite de espírito para espírito. O convite foi puramente espiritual. E isso moveu aquela mulher até lá. E é por isso que quando ela vai aos pés de Jesus, ela só sabe chorar, adorar, beijar, quebrar o vaso, derramar o perfume. A casa toda deve ter ficado perfumada com a adoração daquela mulher. Glória a Deus por isso. E eu quero ser como esta mulher. Não importa o que falam de mim, o que já falaram, o que eu já fiz, o que importa é que hoje o Senhor Jesus é o meu Senhor, Ele é o meu perdoador. Aquela mulher tinha um rótulo de pecadora, agora Jesus lavou, remiu, limpou, perdoou todos os pecados, e um novo rótulo vai ser dado para ela, de mulher pecadora para mulher perdoada. Eu tenho certeza que ela vai continuar na boca do povo, só que agora o que vão falar dela é a mulher que Jesus perdoou, a mulher perdoada. Quem ousaria falar que aquela mulher ainda é pecadora? Jesus perdoou todos os seus pecados. E continuando aqui, então, em seguida Jesus afirmou à mulher, até então Jesus estava falando com Simão, tratando Simão e consequentemente tratando os demais ali. Agora ele se volta para a mulher. E ele diz assim, então, em seguida, versículo 48, Jesus afirmou à mulher, ele falou agora a ela, perdoados estão todos os teus pecados. 49. Então os demais convidados começaram a comentar, quem é este que pode até perdoar pecados? Veja só, as pessoas foram ali porque ouviram falar que ele cura, liberta, salva, ressuscita. Isso deu ibope. Mas quando vê, o que os olhos deles testemunham ali é perdão de todos os pecados, e aquilo para eles é estranho. Não é estranho ver um morto ressuscitar, não é estranho um cego passar a enxergar, não é diferente, né? Alguém com a mão mirrada, de repente está com a mão boa. Mas ver um homem chamado Jesus perdoar os pecados de uma mulher rejeitada e condenada para o resto da vida, aquilo causou escândalo. Causou escândalo. Jesus revela à mulher, versículo 50, a tua fé te salvou, vai-te em permanente paz. E outras versões vai dizer, vai-te em paz, vai em paz. Mas eu gosto dessa versão, porque ela para mim fala muito, muito fortemente, porque ela tem um detalhe aqui, a tua fé te salvou. Jesus fala para ela, vai-te em permanente paz. O perdão já foi dado, ninguém vai tirar, a vida dela é outra. Jesus está falando, pode ir, minha filha, pode ir, segue a tua vida, vai viver, vai sonhar, vai ser feliz, porque eu perdoei todos os teus pecados e agora você pode viver a paz, permanente paz. Sabe aquilo que a gente fala aqui?
A paz que excede todo entendimento, enquanto todos estão com medo, chorando, desesperados, perderam a esperança por causa de tudo que a gente está vivendo. Nós, verdadeiros adoradores, eu vou me incluir sim, nós verdadeiros adoradores, aqueles que adoram em espírito e verdade, aqueles que confessam com a sua boca que Jesus é o Senhor, nós, a igreja de Cristo, que crê que Jesus está à frente. A gente pode viver como Paulo falou, na abundância e na pobreza, na doença, na cura. Jesus fala para ela, vai, a paz do Senhor é permanente, não importa o caos instaurado. Não importa mais nada. É possível viver em paz em meio à guerra. É possível viver em paz perseverando na palavra do Senhor, que diz, você está em paz, seus pecados estão perdoados. Meus amados, o convite, o tema, né? Voltando ao tema, o convite, o encontro, porque aquela mulher, ela foi ao encontro, ela não foi a um encontro qualquer. A entrega, porque ela entregou tudo que ela podia, tudo que ela tinha e tudo que ela nem imaginava que poderia entregar ao Senhor, porque ninguém chora se não estiver sentindo realmente alguma coisa. E agora, quando Jesus fala, vai-te permanente em paz, ela se levanta dali como a mulher agora, que vai ser conhecida como a mulher perdoada, ela pode viver uma nova história, sem rótulo, sem peso, sem medo, sem culpa, porque o Senhor cuidou, tratou dela, tratou dos que estavam à mesa, tratou a hipocrisia, tratou o pecado de Simão, operou verdadeiramente, não foi um milagre ali assim, grandioso. Não espere o sobrenatural, algo muito assim, Jesus, meu Deus, é uma entrega. Só confia, só entrega a tua adoração. Não vem aqui ficar se escandalizando porque um chorou demais, porque o outro gritou demais. Meu amor, vem aqui, meu irmão, entrega para Jesus tudo que você tem. Entrega as primícias da casa do Senhor, entrega tudo aquilo que chega à tua mão, honra as primícias do Senhor. Senhor, nosso Deus, Ele é Deus de promessas, Ele é Deus de milagres, mas Ele é Deus também para honrar a própria palavra, Ele não volta atrás. Então ainda está valendo, Jesus ele veio cumprir a lei, ele não veio abolir, ele veio cumprir, de fato ele cumpriu. Aquilo que nós não poderíamos fazer, que era perdoar, ter salvação, é ele que cumpriu na cruz do Calvário. Meus amados, meus irmãos, eu agradeço a oportunidade de estar aqui, podendo dividir daquilo, um pouquinho que o Senhor falou comigo, e que essa palavra tenha entrado no seu coração e que ela continue ministrando, que ela fale, desperte em você um espírito de adorador, uma entrega. E eu preciso te dizer que a entrega não é só aqui no dia de culto, não. O dia de culto é dia de entrega. Mas aonde você estiver, aonde você vive, aonde a planta dos teus pés pisarem, seja um adorador com o seu corpo, seja um adorador com as suas atitudes, seja um adorador em que as pessoas olhem para você e você nem precise ficar falando que você é cristão, que você é crente, que elas vejam nas suas atitudes, na sua postura, no seu jeito de tratar as pessoas, na fé que você vai demonstrar que Ele tem poder para tudo e que você persevera nele. Elas vão ver em você um verdadeiro adorador. Então é em casa, é no trânsito, é no trabalho, é na escola, é na faculdade, é com a família, são com os amigos. Rompa com aquilo que tem te aprisionado a se conter. Não venha ao culto só para participar deste encontro que tem hora para começar e para terminar. A tua entrega com o Senhor, ela não precisa ter fim, ela continua na tua casa. É isso que a palavra está aqui falando ao meu coração e eu espero que fale ao seu coração. Aleluias. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Desencoste da parede. Desencoste daquilo que diz para você que você tem que ficar
quieto. Levanta a mão, bater palma, adorar assim, tão expressivamente, para quê? Sai disso, gente. Adore ao Senhor com liberdade. O Espírito Santo tem que ter liberdade dentro de você. Louvado seja o nome do Senhor. Jesus só aceitou esse convite por causa daquela mulher. Jesus, ele não precisava estar ali se não fosse com um único propósito, salvar aquela pessoa. Ele ia a lugares, como diz na palavra, e salvava milhares, curava milhares, levantava. Mas aquele lugar ele foi para salvar uma. Esse é o Jesus que a gente serve, é o Jesus das multidões, mas é o Jesus da intimidade, da comunhão, do relacionamento. Entregue tudo, a sua vida, as suas dores, as suas causas. Entregue a sua vida sem reservas. É isso que ele espera dos verdadeiros adoradores. E nenhuma condenação há para aqueles que estão e esperam em Cristo Jesus. E para terminar, eu vou pedir para projetar Romanos 8, versículo 1 e 2. Nós vamos encerrar aqui com esta palavra final que não precisa, ela por si só, ela se explica. Romanos 8, versículo 1 e 2. Portanto, agora, é para esse tempo. Não há nenhuma condenação para os que estão em Cristo Jesus. Você está em Cristo Jesus? Então não há condenação para você, há salvação para você, há perdão para você, há paz que excede todo entendimento para você. Em meio às circunstâncias que podem parecer desfavoráveis, mas são temporárias, mas a paz do Senhor é permanente. Versículo 2 de Romanos 8, e finalizamos aqui com esta palavra: porque a lei do Espírito da vida em Cristo Jesus te livrou da lei, do pecado e da morte eterna. Amém. Que o Senhor nos abençoe. Vamos terminar com uma oração. Senhor, louvado e engrandecido seja o teu nome, meu Deus. Toda honra e toda glória nós damos a ti em nome de Jesus. Porque não é sobre nós, não é sobre quem somos, o que temos, o que fazemos. Mas é sobre o que o Senhor é, o que o Senhor sempre foi e o que o Senhor sempre será. Não importa se as pessoas creem. O Senhor é Deus e continuará sendo quem tu és, o alfa e o ômega, o princípio e o fim, o príncipe da paz, o maravilhoso, o majestoso, o glorioso. Porque somos nós que precisamos ter fé para receber tudo que o Senhor tem de mais para nós, de melhor para nós, para nos curar, nos sarar as nossas feridas. Senhor, sara as nossas feridas, retira todo o peso e culpa do pecado que alguns ainda carregam, que sejamos livres em Cristo Jesus, porque a tua palavra nos garante. Nos abençoa nesta noite, cuida da nossa casa, da nossa família, do nosso trabalho. Senhor, tu és um Deus que ouve as nossas orações, porque nós não pedimos em nosso nome, nós pedimos no nome que está acima de todo nome, no céu, na terra, embaixo da terra. É em nome de Jesus que nós te pedimos, Senhor. Fica conosco durante, Senhor, toda a noite. Nos abençoa. Nos prepara ainda para uma semana, quarta-feira, quinta, sexta, sábado. E que estejamos domingo aqui para entregar mais e mais de nós para ti, porque tu és o nosso Senhor. Nós oramos agradecendo por tudo, em nome de Jesus. Amém. Fica na paz, meu amado.